lembrando que hoje tem uma estranha no ninho. Tem, É né? Lawanda Maia, 26 anos, vem de Osasco, né? Parabéns, conseguiu ligar aqui no estádio, agora tá sendo estranha no ninho. Você que vai comentar aí as manchetes. Ai, meu Deus. Olha, cadê É. aquela véia maloqueira lá? Lembra que Responsabilidade, ligou? hein? Você tava ouvindo o dia que a véia maloqueira Que ligou? aqui? isso? Não. Que Brigou velha com Era de maloqueira. Osasco? Era de Osasco? Não, ela era da Zona Leste, acho que era faz- Guilhermina Esperança, sei lá, Itaquera. Aliás, ela... Patriarca. Ó, a Holanda tem uma tatuagem maravilhosa do São Paulo. Ó, que linda. Escrito Trica. Não, que Você gostou do trico, rótulo? São Paulo. Trica? São É Paulo e o Trica, coração. Não tem jeito. Aí, fala aí pro moto. Bora, palhaço. Olha, o Luiz Zubaldia, desculpa. Zubeldia. Zubeldia! Ele errou as três que ele tentou. Tá tudo Meu bem, Deus do porque céu. a gente vê ele como Modric, a gente vê ele como Agostinho Carrara. Augustinho Carrara. É, tem Ele várias. tem várias... E o Várias. do casamento lá das Quem? duas. Como é que era? Putz. O galã lá, que faz um casamento com a... Que tinha uma série que é igualzinho esse cara, o Ai, ator. cara, eu não lembro o É nome. o ator da TV. Mas Nossa, eu sei que igualzinho. ele tem várias faces. aí. Então, ele e o auxiliar foram hoje de manhã na Embaixada da Argentina, né? Porque precisa regularizar o visto de trabalho. Acabou de chegar, né? Viajou com a delegação, tudo, né? Pro jogo contra o Barcelona. Mas não sabe ainda se vai poder atuar. Se não for ele, vai ser o Milton Cruz de novo, né? Bom, pela atuação dele contra o Atlético Goianiense, a gente confia muito nele. Resolve, né, Marcão? Quem resolve? O Milton Cruz resolve. Ah, Milton Cruz aí distribuiu as camisas lá, Motinha. Você acha que o Milton Cruz fez alguma mudança no time do São Paulo que encarou o Atlético Goianiense? Imagina. Quem foi? Aliás, ô Motinha, a respeito foi, então? do Zubeldia, eu acho que a maior questão aí é se ele vai querer jogar no esquema que ele tá adaptado a jogar, né? A LDU ano passado jogava naquele 4-2-3-1, que era o esquema que o Dorival também utilizou no São Paulo, campeão da Copa do Brasil, ou se ele vai manter esse esquema com 3 zagueiros, né? O São Paulo Então- parece que tá tentando se adaptar a jogar nessa linha de 3 defensiva ali, pra tentar estancar essa hemorragia defensiva que o São Paulo tá tendo esse ano, né? Então Não é vamos nem saber sombra, agora, é, Marcos, o São- porque já tem o time, viu? Pra encarar o Oi? Barcelona. Tem? Possível time. Já tem a escalação aí, Motinha? Tá esboçado. Ó. O Gabriel Sá. então manda aí. Mandou aqui, Esboçado. ó. Vamos lá. Manda aí. Rafael, Igor Vinícius, Alan Franco, Arboleda e Wellington. Pablo Maia, Alisson, Wellington. Michel Araújo, Luciano, André Silva e Caleri. Poxa, Então vem no 4-2-3-1 aí, né? Gostou? Já tem o dedo dele, hein? Será? Você não O gostou? grande já problema, tem. Motinha, o grande problema é que nem eu falei É. pra vocês, eu acho que o São Paulo esse ano tá tomando muitos gols, encarando o Barcelona lá em Guayaquil, a gente sabe que os caras vão ir pra cima, eles precisam do resultado pra poder ficar numa situação mais confortável no grupo, então eu particularmente, Motinha, eu manteria o esquema com 3 zagueiros, tá? A gente sabe que não necessariamente você joga com 3 zagueiros e isso faz você um time defensivo, depende muito da característica dos caras que você coloca em campo, mas pra ter um jogador a mais na defesa ali, pra não dar tanto espaço para um time que a gente sabe que vai vir para cima do São Paulo, eu nesse momento aí, se eu fosse o Zubeldia, eu tentaria manter esse esquema com 3 zagueiros, inclusive para começar a partida, nem pensando assim no 3-5-2, poderia falar de 5-3-2, por exemplo, você colocar os laterais para jogar um pouco mais defensivamente, a gente sabe que nem o Wellington, nem o Igor Vinícius são grandes marcadores, mas para encarar um time que vai vir para cima, talvez para começar a partida e depois no decorrer dela a gente mudar, ter alguma alteração tática, eu acho que era mais pertinente, mas o Zubaldia aí sabe o que deve saber o que tá fazendo, né? Mesmo num princípio. E Motinha, mesmo que aconteça uma desgraça lá, o São Paulo perca pro Barcelona de Guayaquil, eu acho que o maior responsável pela derrota não vai ser o Zubeldia, tá? Eu acho que vai ser o presidente Júlio Casares, muito em função de não ter contratado o cara que estava livre, estava disponível no mercado. Porque eu até entenderia, Motinha, se a contratação do Zubeldia fosse, de repente, se ele tivesse no LDU contratado, se tivesse contrato em vigência, eu entenderia. Fala, a gente tava buscando o treinador, mas ele tinha que desfazer o vínculo que ele tinha empregatício com outro clube, entenderia. Era um cara que estava livre no mercado desde o ano passado, não contrataram no começo do ano por pura incompetência, trouxeram esse projeto de treinador que é o Thiago Carpini, e agora, depois desses 20 dias que o Carpini ficou lá, que já era para estar o Zubeldia, para poder conhecer elenco, para poder fazer a formação tática que ele acha mais adequado, para implementar a filosofia de jogo dele, teria sim que ter vindo nesses 20 dias que o São Paulo ficou parado depois da eliminação do Campeonato Paulista. Mas não. Aí o presidente Júlio Casares fazendo cara de paisagem, fazendo muito mais a questão de ser blogueiro propriamente do que presidente de clube,
Então ele ficou fazendo fotinho lá com isso e aquilo, e aí esqueceu de contratar o treinador. Bancou a permanência desse incompetente, aí começou o Campeonato Brasileiro, tomou esfrega do Fortaleza. Quantos Começou a créditos de derrota vai ter o Zubeldia aí, ó? Não, o RG, o negócio é o seguinte, Já nesse viu, né? começo de trabalho, é óbvio que se de repente o Zubeldia começar a querer inventar o galopo de zagueiro, eu vou ter que criticar. Mas pra mim, toda a responsabilidade vai cair em cima da diretoria do São Paulo, porque não teve culhão de tomar uma decisão que todo mundo sabia que ia ter que acontecer mais cedo ou mais tarde, que era a demissão desse incompetente, desse Thiago Carpini. Resolveram fazer mais tarde. Como é que eu vou cobrar do treinador do São Paulo que tá chegando agora, que ele conheça as melhores características dos jogadores, que ele conheça a melhor opção tática para ele implementar no São Paulo? Isso aí vem com o tempo, RG. É tentativa e erro. Eu acho que o Zubeldia, ele não vai ter, de repente, a mesma sorte que o Dorival teve no ano passado, por já estar aqui no mercado brasileiro, por mais ou menos já conhecer os jogadores. É um cara que tava lá no Equador, na Argentina, sei lá que lugar que ele tava. Ô, Maurício, quanto tempo dura esse pano aí, Maurício? Pra falar a verdade, RG. Não é pano. Umas a questão é a crítica em cima de quem tem que ser criticado, paninho. É isso aí, estranha. Deixa é eu isso? falar. Eu acho que Não. a gente vai ter um pouco mais de paciência com ele, porque o Carpini, quando ele veio pro São Paulo, ele já pegou o time pronto. Sim. Foi o time que o Dorival deixou ali. Aí, mas teve que mexer. Teve que mexer, só que ele tinha Teve acesso... por quê? Pelas lesões. Ué, o RG teve vai que falar mexer por que quê? teve Teve jogadores por contusões. lesão. Não, mas ele O foi Dorival mexer. também tinha contusões. É, mas ele foi mexer. O Mas a time, estrutura tava pronta. É. o time... Ué, mas ele foi campeão. Ué, com a estrutura Mas que tava tava pronto. muito Para, fácil, ué. tava muito Dorival, fácil. né? Quando ele Ah, resolveu trabalho do Dorival mexer, pronto, ele Dorival. fez besteira. É. Ele fez besteira. Quando ele se viu na situação onde vários jogadores se lesionaram e ele tinha que tirar da cabeça dele o que ele ia fazer, ele se perdeu. Pois é. Ele não escalava bem, ele não substituía bem. Você via que ele estava na beira do campo desesperado. Ele não sabia o que fazer. Então, acho que o desespero do São Paulino foi mais nisso. Isso passou pro jogador, né? Pass- Porque claramente você vê o Exatamente. futebol, parecia que era outro São Exatamente, Paulo exatamente. que tava jogando Exatamente. no final de semana. O jogo contra o Atlético Goianiense, você viu o São Paulo muito mais leve. Muito mais Jogadores, leve. né? Fisionomia, engraçado, RG. Exatamente. Mas que você vai falar assim, mas fizeram panelinha pra demitir o Carpini? Não acho isso. Mas eu acho que a pressão das derrotas que o São Paulo veio tendo acabou transparecendo para os jogadores e acabou pesando o clima para todo mundo. E isso respinga no campo, não tem jeito. Mas você gosta do Mas São Paulo com três Motinha, zagueiros? Ou não? É que depende muito do time que a gente vai disputar, vai enfrentar. Eu acho que contra o Flamengo era necessário os 3 zagueiros, porque o Flamengo ia querer ganhar, continuar com a sequência de vitórias. Agora, contra o Atlético Goianiense, eu não achei que era tão necessário, mas eu achei que foi uma escalação boa. Eu ia com a mesma escalação para jogar contra o Barcelona. Eu gostei muito do Calleri, o Luciano e o André. O André, porra, tá se mostrando um jogador excepcional. A gente, pelo menos eu não dei Ninguém nada esperava, né? quando ele veio e ele tá, porra, arrebentando. Também gostei, viu? Também gostei. Gostando muito dele, muito mesmo. Dá pra jogar com 3 zagueiros, cara. Quando eu vejo uma escalação assim de 3 zagueiros, claro que de vez em quando, pontualmente, você fala, quero blindar minha defesa e Mas vou o São tentar Paulo tumultuar. vencedor foi com 3 zagueiros, né? Aonde? Foi com 92, 3 93, não. Mas isso Não. depende do jogador o que você Muricy tem, foi. gente. Calma. Não, mas é que tá, ô Marcão, Isso quando você depende joga com do- 3 Não, mas, zagueiros, ô, mano. geralmente você precisa ter 2 alas bons pra você ter um esquema aí ofensivo. Por exemplo, eu não vejo isso no Igor Vinícius e não vejo isso no Wellington. Você joga com 3 zagueiros, você tem tudo bem, uma blindagem defensiva maior, acaba povoando um pouco mais o sistema defensivo, mas você não tem jogada de ataque pelos lados com qualidade, RG. São Paulo tem 2 lateral meia boca aí. Fala aí, Mas, ô, mano, não necessariamente você precisa escalar Igor Vinícius e o Wellington. Você tem a opção de lado de campo. Se o Wellington Rato tivesse à disposição, ele poderia não, fazer tá. a ala pela direita. Ah, Se não. você... Não, mas, ô, Quintino, a questão é essa. Se você jogar num 3-5-2 ou num 3-4-3 que seja, esse ala não necessariamente precisa ser um lateral. Você tem jogadores de lado de campo que podem fazer essa função. Obviamente que você, colocando o Ferreirinha, por exemplo, a jogar pela esquerda, você vai perder defensivamente. É um cara que ele ataca, que ele agride, que ele cria situações, mas defensivamente ele não tem cacoete nenhum de marcação. Não mas, volta, por exemplo, né, o Wellington Rato... Daí, Marcão. Daí. Mas, ô, Quintino, o negócio é o seguinte, ano passado o Wellington Rato, ele era um cara que se desdobrava em muitos momentos, ele parecia auxiliar de lateral, cara. Então ele corria o campo inteiro, ajudava na marcação, é aquele cara tático. Só que com relação a essa escalação aí que você tava passando, Motinha, eu se fosse o Zubeldia, particularmente nesse primeiro momento, eu manteria 3 zagueiros. Eu acho que é uma formação ali que resguarda o São Paulo um pouco mais defensivamente. Você jogar nessa linha de 4, como o Mano falou,
tanto o Igor Vinícius quanto o Wellington não são grandes marcadores. Aí você perde mais um cara ali no meio da área. Cara, eu não sei não. Amanhã o Barcelona deve... Amanhã não, na quinta, né? O Barcelona deve vir pra cima e o São Paulo aí, vamos ver como é que se porta aí, principalmente no aspecto defensivo. Mas como eu já disse, é a maior responsabilidade por algum revés que aconteça lá em Barcelona ou contra o Palmeiras, quem quer que seja, vai cair sobre o ombro do seu Júlio Casares, porque foi incompetente na hora de mandar esse projeto de técnico embora quando caiu pro Novo Horizontino. Boa, vocês estão muito nervosos. Não, rapaz, tem que cobrar, Sombra. Tem que estar fazendo cara de paisagem, não. Tem que estar fazendo cara de paisagem, não. O Zuzu vai dar um jeito.